Aleluia, povo de Deus. Alimento espiritual do dia com o Bispo Miguel Serra de Salvador, Bahia. A nossa palavra de meditação está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O nosso inimigo, o nosso adversário, anda rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Olha que palavra. Essa palavra vamos dizer que é uma continuidade de ontem, porque alguém cogitou assim: bispo, o senhor está em São Paulo com a sua família, você não está se expondo no meio dessa pandemia? E como eu dizia ontem, hoje eu continuo falando: alguém tem que anunciar as boas novas do Evangelho, alguém tem que salvar vidas, alguém tem que pregar a palavra, alguém tem que levantar pessoas, alguém tem que erguer outras. E no texto que nós acabamos de ler, a gente observa que o nosso adversário, como diz a palavra, ele anda em derredor, e ele está procurando alguém para devorar. A palavra é essa: alguém para matar. E se não tiver alguém que pregue, e se não tiver alguém que levante outros, e se não tiver alguém que socorra outros, o objetivo do inimigo será concluído. Então o que hoje Deus mandou falar para cada um de vocês é que a gente não pode se calar, a gente não pode se deter. No meio de grandes perseguições, no meio de grandes afrontas, tem que se levantar aqueles com a bandeira da palavra, aqueles que não vão recuar nunca. E no entanto a palavra de Deus está dizendo assim: cuidado, fique atento, vigilantes, sóbrios, porque o nosso adversário anda bramando como leão. Cuidado com as falsas profecias, cuidado com as falsas revelações, cuidado com aqueles que ministram muitas das vezes até mesmo a palavra com fins proveitosos, querendo tirar proveito de alguma coisa, querendo tirar vantagem de alguma coisa. Fique muito atento em relação a isso, porque na verdade vai ter esses também, vai ter aqueles que vão estar fazendo a obra de Deus com carinho, com amor, com dedicação, com responsabilidade, e vão ter aqueles que são interesseiros, que são na verdade lobos em peles de cordeiro, como diz a palavra do nosso Deus. Nós estamos aqui debaixo de uma direção de Deus, nós estamos tendo cuidado, estamos tendo a nossa prevenção, nós estamos fazendo tudo aquilo com zelo, com ordem, com decência, mas acima de tudo nós estamos indo e ministrando a palavra. E desde quando chegamos aqui em São Paulo, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram restauradas, muitas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus. Por quê? Porque nós ouvimos o comando, nós ouvimos o chamado de Deus. E enquanto o inimigo está bramando, rugindo, procurando alguém para devorar, nós estamos também aqui profetizando, proclamando o Evangelho, levantando a bandeira do Evangelho, dizendo que Jesus continua salvando, curando e libertando vidas. Porque nesse tempo, querido, novamente eu vou dizer: uma das grandes ações do inimigo é depressão, ansiedade, angústia, tristeza, porque já que a pandemia vem para isolar pessoas, nós estamos ministrando a palavra como essa, vamos enviar para muitas pessoas, e continuo dizendo: eis-me aqui, eu e minha esposa estamos aqui para pregar o Evangelho. Se precisar de nós, se precisar de uma palavra, se precisar de uma oração, se precisar de uma ministração, se precisar de uma visita, nós iremos fazer com todo zelo, com toda a prevenção, com todo cuidado, com toda a responsabilidade, mas nós não iremos nos calar. A igreja primitiva, depois que Jesus foi assunto ao céu, foi perseguida como nunca antes, mas observe, eles não pararam de pregar o Evangelho, não pararam de pregar o Evangelho, e o Evangelho cresceu de forma absurda, de forma maravilhosa, de forma tremenda. Lembra da primeira pregação de Paulo, que ganhou praticamente 3.000 pessoas, e depois ganhou praticamente 2.000 pessoas em tempo de perseguições, em tempo de afrontas. Então, novamente eu digo: socorra alguém, ajude alguém, levante alguém, dê esperança para alguém. Mas você não tem medo? Medo! Oh, meu irmão, medo, a gente não vai dar espaço para o medo, porque a gente está crendo que é mais poderoso aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A gente confia no Deus da palavra.
o Deus que tirou Daniel da cova dos leões, o Deus que tirou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo ardente, nós não iremos nos deter. Se alguns recuam, se alguns têm medo, se alguns não fazem, eu não estou preocupado com eles, eu estou preocupado com o que Deus me chamou para fazer, eu e minha esposa, e nós iremos fazer. Oh glória! Enquanto o leão ruge, que não é leão, é um gato desdentado, enquanto ele ruge, eu e minha esposa continuamos pregando o evangelho, porque nós servimos verdadeiramente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores e o leão da tribo de Judá, o verdadeiro leão da tribo de Judá. Eita glória!